Olá, Selva! Seja muito bem-vinda, Leoa, a mais um Despertar. E hoje eu tô com uma Leoa incrível aqui. Para quem não me conhece, eu sou Larissa Barbosa e a entrevistada de hoje é uma pessoa incrível, querida. Pode se apresentar. Oi, gente. Meu nome é Kelly Ximenes, conhecida como Mãe de Bom Humor, né? Na internet, no Instagram, no YouTube. E como a Larissa, sou mãe de 2 crianças. Me conta um pouquinho sobre você, né? Para quem não conhece, a Kelly Ximenes, né? Ela tem uma página nas redes sociais que, como chama mesmo, Kelly? Mãe de Bom Humor. Mãe de Bom Humor, Isso. onde ela dá dicas de maternidade, dicas de dia a dia de dona de casa, né? Mas antes da gente chegar nesse assunto, eu quero saber um pouquinho quem é a Kelly, de onde você veio, conte um pouquinho sobre a sua história de vida. Olha, eu sou de Ribeirão Preto mesmo, né? Vou fazer 35 anos. Uau! Tá quase aí, daqui 2 meses. E sou formada em pedagogia, mas exerci muito pouco, 2 aninhos só. E parei por conta da maternidade. Legal. Mesmo, né? Meu filho tinha 2 aninhos, então eu parei. E agora, durante a pandemia, resolvi entrar nessa onda de internet, comecei a gravar uns vídeos e isso foi desenvolvendo e chegou no que chegou hoje. Que legal. E você trabalhava antes, você tinha uma profissão, você tem uma profissão, ou a sua renda atual, né, é a internet, é ser influenciadora, como funciona? Atualmente é só a internet mesmo, né? Já trabalhei muito, já fui vendedora no Boticário muitos anos, já trabalhei em loja de roupas, já dei aula, mas hoje é exclusivamente a internet. Não é, fala assim, nossa, só a internet, é muito, né? Porque muito. é uma proporção muito grande, né? Sim. Você consegue abranger várias pessoas, né? E a conexão é muito bacana. Você comentou assim, anteriormente, né, que você começou na pandemia a gravando uns vídeos na sua casa. E como que foi? Você começou a fazer vídeos contando sua história de vida, contando sobre os seus filhos. Me explica como que aconteceu isso. Então, eu já gravava pro YouTube antes. Já tive blog, naquela época de blog, lembra? Sim. Bem antigo, né? Então, já tive também uma Você sempre estava ali no meio, né? Daí antenada nas novidades. Criando alguma coisa, escrevendo. Gosto muito de escrever também. Só que na pandemia, em casa, a gente fica um pouco sem o que fazer, né? Sim. Até com as crianças mesmo. Tanto que o meu primeiro vídeo foi ali com as crianças. Né? Tudo envolvido. As crianças, com a participação de todo mundo. Tudo. E eu comecei fazendo palhaçada mesmo na internet, né? Fazendo rir. E o pessoal foi gostando. E foi ficando legal, e foi criando outros vídeos. E agora foi crescendo. Foi crescendo, aí começam a aparecer pessoas, né? Querendo, divulga isso aqui, divulga isso ali. E sempre as pessoas vão procurando, vão gostando Sim. do seu conteúdo, né? Do que você traz aí pra galera. Isso é muito bacana. Então, nas redes sociais suas, você dá essas dicas de maternidade, né? Você iniciou lá na pandemia. E você acredita que hoje todo mundo pode ser um influenciador? Todo mundo tem essa capacidade de influenciar as outras pessoas? Sim. Eu falo, Larissa, que assim, todo mundo influencia alguém. Independente de você ter 50, 100 seguidores, 1.000, 10.000, 100.000, você influencia alguém. Alguém tá te vendo e vai gostar do que você tá postando ali. Né? Às vezes até aquela tia dá uma dica de algum produto, né? Nem entende a internet e a gente é influenciada pelo outro, né? Exatamente. Todo tempo. Até nessa parte de influenciar, na parte de consumidor, tem amigas minhas que tem 200, 300 seguidores e elas postaram coisas que eu comprei olhando. Por isso que eu falo que influenciar é abrangente, é para todo mundo mesmo, né? Esses dias num podcast que eu até gravei, eu tava falando que todo mundo pode ter algo na internet, todo mundo pode ter uma renda, né, vinda da internet, porque Sim. todo mundo tem algo para ensinar, algo para compartilhar que o outro não sabe. Isso. E Leo, antes da gente começar aqui, a gente estava até falando, né, que quais que são, né, o que ela queria para a vida dela, a gente estava batendo um papo, e eu acho que é bem isso, todo mundo tem o que ensinar, você tem Sim. sempre algo que o outro não sabe, por mais a gente às vezes fala, nossa, isso é bobo, eu vou postar isso, mas tem alguém ali que não sabe, isso ajuda muito e é o que gera essas conexões, né? Isso. E você tem alguma intenção? Quais são os seus sonhos? É viver só do digital? Me conta um pouquinho, o que você espera desse mundo? Olha, em termos profissionais, eu pretendo trabalhar mais nessa parte mesmo, comunicação, né? Não somente a internet, mas a comunicação em geral. Embora eu acho que a internet hoje é o caminho, assim, que você
pode abranger mais pessoas, né? Porque ela pega nacional, pega mundial, são muitas pessoas ligadas ao mesmo tempo, né, na internet. Então isso facilitou muito, né? Mas em termos pessoais, já realizei praticamente todos os sonhos. Ah, que maravilha, né? Sonhar nunca é demais, né? Nunca é demais. E agora a gente tá num plano, a gente vai crescendo e vai para outros lados, né? E a gente tá sempre aprimorando, né? Mas eu tô curiosa aí, né? Eu sou mãe de 3, né? Você tem um casal incrível, uma diferença de idade que é de 10 anos, você comentou? 7 anos, desculpa. 7 anos, né? Apresente um pouco seus filhos e me conte como essa rotina de rede social, ser mãe, cuidar, como que funciona isso na vida real mesmo, por trás dos bastidores ali do Instagram. Olha, como toda mãe que vai assistir, tá assistindo, sabe, não é fácil, né? A gente sabe que a maternidade não é fácil. É muito corrido, sempre tem, até para você trabalhar, sempre tem alguma coisa ali que vai entrar na frente, você vai ter que contornar e tal. Eu tenho o Nicolas, que tem 12 anos, tá na escola agora, tá no 7º ano, e tem a Yasmin, de 4 anos, faz 5 meses que vem. Então, são 2 idades, assim, muito diferentes, que a gente tem que dar atenção exclusiva para um, exclusiva para outro. Em fases de vida, de atenções diferentes, né? Isso exige bastante, né? Demais. Eu até tive que fazer uma mudança agora, questão até de horários escolares, colocar um de manhã, um à tarde, para dar atenção exclusiva para cada um. Porque cada um exige de uma coisa, você tem o seu trabalho fora. E eu não sei você, mas eu como mãe, né, mãe de 3, nós cobramos demais. E a gente fica naquela autocobrança de nunca está bom. Às vezes a gente até se julga. Não sei você, Leoa, mas você se julga ser uma boa mãe? Às vezes a gente fica naquele negócio assim, será que eu sou uma boa mãe? Será que eu tô fazendo certo? Você também faz isso? Você se pega assim? O tempo todo. Porque a gente fala, nossa, eu fico atrás de trabalho, é isso? Será que vale a pena? Mas eu quero mais, eu quero dar o melhor para meus filhos. E a gente fica nessa cobrança, nessa loucura. Eu como terapeuta, Kelly, às vezes eu atendo muitas clientes que chegam assim, com o mental totalmente esgotado, porque a cobrança da sociedade, a cobrança de tudo e a autocobrança é assim. Você já passou por essa fase, por essa situação? Me conta um pouquinho. Eu acho que eu já passei, não. A gente passa o tempo todo. Tem umas crises de identidade aí de vez em quando, que a gente passa por essa fase mesmo, né? Acha que não é o suficiente, tá fazendo. Acha que precisa fazer mais, que tá faltando alguma coisa. Não digo em material, mas eu digo em atenção mesmo para os filhos, né? Porque hoje a gente pensa muito, eu vou dar tudo pro meu filho, vou dar tudo de material, mas a gente tem que pensar nessa parte de atenção, de cuidado, né, de carinho e atenção de qualidade, né, para a criança, porque que nem meu filho adolescente tá numa fase que precisa de muita atenção, porque é uma fase que eles já tendem a ficar mais retraídos, né? Então, se você não focar um pouco... E você tem que estar ali naquela parceria, né? Do lado, sendo amiga, sendo mãe, né? Isso. E eu falo que, minha visão, às vezes a gente não tem nem que ser amiga, eles têm que entender que a gente é mãe, né? Nós estamos num século, num ciclo que é bem difícil educar filhos, né? Muito difícil. E tem muitos julgamentos também, né? E eu até quero te perguntar, quando eu iniciei, né, nas redes sociais, eu não sei se você lembra, Leoa, mas quando eu iniciei, eu falava sobre maternidade, né? Eu contei tudo, Kelly, sobre o Gael, mostrei enxoval, mostrei tudo do parto, depois do parto, e era uma coisa, pra mim, com a Larissa, esgotante, porque o julgamento dos outros com a maternidade é incrível. Você não pode colocar o seu filho para amamentar de um jeito, você não pode dar tal alimentação, isso não pode, as pessoas todas se intrometem. Sim. E se você não tiver um mental, se você não tiver pronta, firme, para aguentar, você surta. E como que é isso para você? Que eu vejo que você lida isso com uma facilidade. Me conta. Olha, chega uma fase da vida que a gente aprende que não pode dar bola pra muita coisa. Você aperta aquele botãozinho também do... Isso. Tem que apertar esse botão. Pra poder viver. Todo mundo tem que aprender a apertar esse botão. Senão a gente fica doida, né? Qual dica, já que você falou que todo mundo tem que aprender a apertar esse botão, qual dica você dá pra uma leoa, mãe que se cobra muito, que tá nesse momento nos assistindo e será que eu sou realmente uma verdadeira mãe? Será que o que eu tô fazendo não tá indo contra tudo o que eu penso? Que dica que você dá pra essa leoa? Olha, a dica é a seguinte, você está fazendo o melhor que você pode. Cada mãe faz o melhor que pode. Independente se ela trabalha fora, se ela não trabalha, né? Porque a gente tem horas que não pode escolher.
Tem a mãe que vai precisar trabalhar fora. Tem a mãe que vai poder não trabalhar fora. Tem a mãe que vai poder viver de internet. Tem a mãe que tem a rede de apoio. Exatamente. Tem a que não tem ninguém. Então, você tá fazendo o melhor que você pode, tenha certeza disso. E a falta de uma rede de apoio é uma coisa que judia qualquer mulher, Muito. né? Qualquer Eu não sei se hoje você tem uma rede de apoio ou não, como funciona, mas eu vejo muitas mães que não têm rede de apoio e sofre, e sofre com razão, né, Kelly? Porque é difícil. É difícil. Ontem eu fiz até uma enquete, não sei se você percebeu, perguntando se você é o tipo de mãe. Você me responde, Leo, é o tipo de mãe. Você romantiza a maternidade ou não romantiza? E, por incrível que pareça, existem muitas mães que ainda romantizam. Sim. Eu sou uma mãe que não romantizo. Não. Eu tenho 3 filhos, eu amo meus filhos, gosto de ser mãe, mas não é aquela coisa que mostra, não é aquele mar de rosas. Qual que é a sua visão sobre isso? Não é um mar de rosas desde a gestação, né? Porque todo mundo romantiza muito a gestação também. Sim. Eu não tive gestações fáceis, nenhuma delas. Então eu falo que não é aquela coisa maravilhosa para todo mundo. Sim. Tem a mãe que vai levar numa boa, mas tem a mãe que vai sofrer muito. Então é muito difícil a gente passar a nossa experiência sem julgamentos, né? E sem querer dizer que aquilo é o correto. Porque pode ser que a minha experiência seja muito diferente da experiência de outra mãezinha. E cada uma tem uma vida, cada uma passa por um processo, né? E a gente tem que apreciar, a conviver e aprender com o nosso processo. Sim. Eu falo, acho que em todo podcast, as minhas leoas já estão cansadas de ouvir isso, mas que a gente aprende tanto com o erro. O erro foi feito pra gente remodelar, aprender, Com né? certeza. E tá sempre nessa constância aí. Você tem alguma rotina? Como que funciona isso? Kelly, mãe, tem alguma rotina? Como que é com as suas crianças? Conta. Olha, eu acordo 15:45 todo dia, faço o café, preparo o café dos funcionários todos do meu esposo para ele trabalhar, preparo a minha filha para a escola, que meu esposo leva ela todos os dias para a escola. Então, assim, amanhã é super frenética, super corrida. Da hora que acorda, não para. Dá Não um play para. ali e vai. Aí tem os trabalhos de casa, tem os trabalhos que eu tenho para fazer da internet. Então, eu tenho que dar conta de tudo, porque depois já tenho filho para almoçar, ir para a escola, pegar outra filha, levar ela para terapia, que ela faz quase todos os dias, 3 vezes por semana. Depois eu tenho que dar uma atenção ali para minha criança também, né? Que necessita na parte da tarde. E depois tem balé, tem futebol, depois tem jantar para fazer. E é bem corrido, bem frenético, quase não para. E como você se coloca como Kelly mãe aí? Onde você se encaixa aquele tempo seu pra você de autocuidado, de amor próprio que eu falo, né? A gente parar, nem que for pra fechar a porta do banheiro e ficar ali quietinha, sem ninguém bater. Mãe, ô mãe, você me entende, é difícil, né? porque quem é mãe sabe que até pra ir no banheiro é difícil, né? Ainda mais quando você tem criança pequena. Quando você tem o grande, é toda hora batendo na porta. Quando é pequena, quer entrar junto com você. Todo lugar que você vai, Depois que a gente é mãe, a gente nunca mais toma aquele café quentinho. É sempre o café gelado, né? Comida fria. Tudo assim. É a última a comer. E só que isso é errado, porque a gente acaba se colocando, né? Como em segundo plano. E é um instinto, né, da gente, querendo ou não. A gente vai querer cuidar da cria, né? Dar o melhor e depois olhar o nosso interior. Mas chega às vezes algum ponto que a gente fica num estado de esgotamento mental tão grande que a gente fala, pingou aqui a gotinha d'água transborda. E isso que é o perigo, né? Você faz alguma terapia, faz alguma coisa pra você? Olha, eu fiz terapia holística por um tempo, foi maravilhoso. Recomendo pra todo mundo. Terapia é vida, né? É muito bom. É antes terapia e depois terapia, né? É muito bom. Você aprende muito a lidar com os seus sentimentos, com o seu interior, né? E pôr pra fora de outra maneira. Saber se autoexpressar. Isso. Saber lidar com o outro, isso. né? E é importante, a mãe tem que ter um tempo pra ela, porque antes de você ser mãe, você era uma mulher, né? E uma pessoa. Então você precisa ter um tempo pra você. Se você não se cuidar, não se gostar, não se amar, você não vai conseguir cuidar dos seus filhos, da sua casa, dar atenção pro seu esposo de qualidade, porque você não vai estar bem. Quando a gente não tá bem, a gente não tá bem com nada, né? Nem pra ninguém. Isso reflete, não tem como. Você falou uma coisa muito interessante agora, dar atenção para o seu esposo. Sim. E você consegue
separar algum dia para ter um dia só do casal, um tempo para vocês, que seja para ir tomar um café, para conversar, saindo um pouco do filho, porque muitas das minhas clientes, né, pessoas, quando eu tinha meu Insta materno, falava que a maior dificuldade era isso, de conseguir um tempo de casal. Sim. E isso é muito necessário, porque os filhos vão crescer, vão criar suas próprias vidas, vão voar. Exatamente. E aí, a hora que você olha pro lado, você tá ali com uma pessoa que você fala, nossa, passou tanto tempo e eu não vi onde eu tava. Você sabe que isso é muito interessante. E é uma coisa que eu bato muito na tecla. Porque, é como você falou, nós temos os filhos e dedicamos muito tempo a eles. E esquecemos do quê? Do casal. E é o que você disse. Uma hora eles vão crescer, vão ter as próprias vidas e vai ficar só o casal. Se você não cuidou, não construiu ali uma relação sólida, companheirismo, não vai ficar legal a hora que os filhos forem embora. Assim, ui, quem é você? Exatamente. Você vivia aqui? Exatamente. E é bem isso, porque as pessoas falam, mas você vivia aqui, como que era? Nossa, cresceu. E aí a casa ficou vazia. E aí parou aquele agito. Sim. E aí você tende a entrar numa crise de ansiedade, numa crise de situações de pânico, numa síndrome muito grande. Então você, Leo, eu super te indico de você olhar isso com muito mais amor, com muito mais carinho, com atenção para você, seu esposo, filhos. É necessário, é tudo uma construção, né? Sim. Você não teria os filhos se não tivesse um esposo, e às vezes a gente acaba deixando de lado isso na correria do dia a dia e acaba afetando muito. Todo relacionamento necessita de manutenção diária, né? Relacionamento com o marido, com os filhos, com os pais, com onde você trabalha, com o seu companheiro de trabalho. Tudo relacionamentos precisa. Com Deus, tudo, né? A gente tem que ter com tudo. Tem que ter manutenção diária, tem que ter cuidado. E é isso mesmo que você falou. Senão, depois, vocês vão ficar dois estranhos dentro de casa, né? Se não manter esse companheirismo. Ah, eu tô amando esse podcast, gente. Muitas dicas de maternidade. Maternidade, né, é um leque enorme. É muitas coisas, né? Você que trabalha, assim, todo dia, né, com esse nicho específico, é uma coisa, assim, enorme, gigantesca. E eu quero aproveitar a oportunidade de ter você aqui, que hoje você rentabiliza, né, com suas redes sociais. Você tem essa possibilidade de estar na sua casa, cuidando dos seus filhos, de dar essa atenção, de estar mais ali, que não são todas as mães que têm essa oportunidade. Tem algumas leoas que precisam de sair, deixar, né? Eu precisei, já quando eu tinha minha filha, que hoje ela tem 11 anos, ela ficava na escola o período todo, pegava só à noite. E é uma coisa, assim, desgastante, é sofrido, né? Sim. E, assim, ter essa oportunidade de estar em casa com os filhos é essencial. Eu acredito, eu tava até falando com uma amiga, olha que legal, esses dias. Ela falou, Lari, ela tem 4. Lari, eu não sei o que fazer, tô perdida, eu quero fazer alguma coisa, mas eu preciso de trabalhar em casa. Porque eu tenho 2 pequenas, e se ela estiver me assistindo ali, ela até vai saber o que eu tô falando, né? Ela falou, tenho 2 pequenas e eu preciso de fazer alguma coisa. Aí eu falei assim, o que você faria de graça, que você pode fazer, que você pode ajudar outras pessoas? Aí fomos chegando, fomos refinando daqui e dali. E eu falei, é isso, você tem que fazer isso. E eu quero que você me dê uma dica. Às vezes tem muitas mães, né? Todo mundo fala, eu quero ser influenciadora, eu quero influenciar, né? De algum modo. Como começar? Eu tenho vergonha de gravar, eu não sei por onde começar. Dá essa dica para as minhas leoas, como começar nas redes sociais, para quem é mãe, como começar falando da maternidade, quais caminhos que você vê, na sua visão, que é possível elas rentabilizarem, me dá essa dica. Olha, eu falo que na internet as pessoas se conectam a pessoas, e elas se conectam muito a experiências, então todo mundo gosta de ver experiências, ouvir experiências, tanto que o meu primeiro vídeo que eu gravei no YouTube tá com, acho que 51 mil visualizações. Foi assim, contando uma experiência de um jeito muito tranquilo, natural. Muito simples, natural, com a minha bebê do lado. E as mulheres, as mães, né, futuras mães, elas se conectaram tanto, porque elas falaram que parecia mesmo uma experiência real. Conta pra gente um pouquinho, como que tinha nesse vídeo, qual que era esse conteúdo? Então, eu contei como que eu descobri que estava grávida antes do atraso, uma semana antes. Que muita mãe que tá querendo engravidar vai atrás disso, de saber, porque fica tão ansiosa para saber se tá grávida. Eu era assim. Então, como eu ficava assim, eu falei, eu vou contar a minha experiência. Então, Como foi? Como é que foi? E eu te pergunto, como foi? Olha, como eu falei lá no vídeo, você tem que se conhecer muito.
todos os meses se conhecendo, que o nosso corpo, ele traz mudanças significativas a todo momento. Tudo que acontece de diferente, o nosso corpo traz mudanças. Então, se você se conhecer, você vai perceber isso. Então, foi percebendo as mudanças que aí eu resolvi fazer o teste. Mas assim, tem algo aqui. Tem diferente, isso aqui nunca aconteceu. E aí foi batata. Sua intuição, instinto, tava ali. Exatamente, tava ali. O baby. Uma semana antes do atraso, que normalmente a mulher tem um clique quando tem o atraso. Atraso, assim, né? E, não, e você já... Essa leoa é muito esperta, gente. Ó, antes ela já sabia tudo que estava acontecendo. Isso que é ter autoconhecimento. Muito incrível. E aí, você começou a postar esse primeiro vídeo. Isso. E aí, você falou, não, vou criar um canal no Instagram. Como que foi? E aí, você começou dando dicas. Isso. Bom, eu criei esse primeiro vídeo no YouTube. Não esperava que ia dar visualizações, assim. E comecei a criar no Instagram esses videozinhos de Reels, né? De humor, assim. Porque a gente tem que levar a maternidade mais leve também, né? É a questão da cobrança que você fala. Se a gente não levar com leveza, a gente fica louca. A gente fica maluca, porque mãe já é maluca de natureza. Então, se você deixar, enlouquece. Então, comecei assim. E as meninas começaram a gostar, falaram, nossa, que legal, que engraçado. Os parceiros começaram a se interessar pelo seu conteúdo. Isso. E falou, não, eu quero que ela divulgue pra mim. Isso. E que dica que você... E você tinha vergonha, não tinha? Já colocou a cara no sol e falou, vou começar a gravar, que eu gosto. Como que foi? Olha, eu não sou uma pessoa que tem muita vergonha, não, de falar, não tenho. Mas, então foi um pouco fácil, assim, começar a gravar. Só que eu não esperava que ia dar certo, porque eu comecei a gravar por brincadeira, não procurando nada, assim, de entrar numa ramo, profissão, né? Numa profissão que tem tanto hoje. E é por isso que eu falo que todo mundo, gente, quer gravar? Não espera o momento certo. Vai e faz do jeito que tá, nas suas condições que dá, né? Isso. Teve medo? Olha, teve uma época que eu dei uma pausa. Até eu recomecei faz um ano, mais ou menos, que eu dei uma pausa. Porque realmente, sabe quando você não tá legal, você pensa, será que é isso mesmo? Sabe aquela cobrança que você me falou? Ai, não tô dando atenção porque eu tô fazendo isso. Aquela cobrança, eu com seus eus interiores, né? Fica aquela briga, né? Será que é isso, né? Aquilo? Exatamente. Mas medo, você teve medo de não estar dando atenção, medo de não estar dando o seu melhor? Sim. A internet, ela faz você se cobrar muito. Então, você tá sempre com medo de não fazer o melhor, de não ter o resultado, de as pessoas não gostarem e você não ter resultado. Porque nós precisamos dar resultado, né? Ainda mais quando se trata de você ter algum parceiro. Você precisa dar resultado para ele. Então, esse medo surge, sim. Depois você vai acabando sabendo lidar com isso. Mas surge, sim. Vai aprendendo a conduzir, né, essas situações. Aprendendo. Ótimo, incrível. E agora, eu vou te falar 5 palavras, Kelly, e eu quero que você me fale o que vier na sua cabeça, assim, na lata. Ai, meu Deus. Eu falar é papo. Tá bom. Então, vamos lá. Família. Tudo pra mim. Redes sociais. Trabalho hoje. Autoestima. Aprendi a ter. Maternidade. Sonho. Deus. Ai, conduz minha vida. Uau, viu só? Foi rápida. É, Fala até que que essa foi. leoa, gente, ela tá... Não perde uma. Kelly, incrível saber essa história de vida sua, saber, e eu quero assim que você, leoa, que está em casa nos assistindo, entenda que é possível mais uma história aqui de vida real, mais uma mãe que quis, né, sem querer, e sabe, não foi nem sem querer, sabe o que foi isso que aconteceu na sua vida? Propósito. É Quando Deus te dá um propósito na sua vida, você não sabe. Mas quando, às vezes, você tá num rumo, num caminho, ele vai lá e muda toda a sua rota. E fala, não, minha filha, não é pra isso que você veio, não. É pra isso, é pra mostrar outras mães. É pra dar esse caminho. E às vezes você fala, aconteceu. Não, não aconteceu. Era o seu propósito. Você veio pra isso. Para inspirar outras mulheres, para dar essas dicas, para trazer esse bom humor com qualidade, para fazer aquela mãezinha que tá falando, não, eu tô nesse pós-parto, tá acontecendo isso, eu não arrumo um trabalho, ela abre ali, vê você, fala, nossa,
como é possível conseguir tirar um sorriso do outro é muito gratificante. Demais. E você consegue isso com muita leveza, né? Você consegue ali com muita leveza. Então, assim, parabéns por esse propósito de vida incrível. Parabéns por esse trabalho de fazer mulheres se conectarem, de dar essas dicas, né? De mostrar a essas mães que tudo é possível. Você também pode alcançar seus objetivos, Leoa. Você também tem um propósito. Todas nós temos um propósito, não desista. Às vezes você está aí lamentando o que está acontecendo, o porquê disso, o porquê daquilo. Entenda uma coisa, a sementinha já foi plantada, daqui a pouco vai florescer e frutificar. E a hora que frutifica, minha amiga, você vai falar assim, por quê? O porquê que eu não tive paciência? É verdade. O porquê as coisas é tão simples. Na visão de Deus, Ele já preparou algo melhor, mas às vezes para você está naquela pressa, naquela ansiedade, não vê o processo, não aprende o processo. E o processo, eu não sei se para você é assim, eu entendo como um processo, como um aprendizado, para um fortalecimento. Eu aprendi a respeitar o processo e aproveitar o processo. Falou tudo, aproveitar o processo, falou tudo. Antes a gente queria, nós somos muito imediatistas, né? Que é tudo ali na hora. Mas a gente tem que aprender que tem esse processo. E é verdade, falam que não, mas quando às vezes fecha uma porta, abre um monte de janela, gente. É só ter paciência e acreditar e ter fé. Exatamente, né? Acreditar em você, primeira coisa. Tô amando, mas se eu te contar que já estamos no fim desse podcast incrível, você acredita? Gente, quando o papo é bom, o assunto é bom, passa muito rápido, né? Rende. Se deixasse, a gente ia ficar aqui por horas e horas falando sobre filhos, dando dicas. E não vai faltar oportunidade. Vamos ter vários encontros. E eu quero que você finalize o podcast de hoje deixando uma mensagem para aquela leoa mãe que está te assistindo. Bom, primeiro me sigam, tá? Mãe de Bom Humor no Instagram, no YouTube. E, bom, obrigada pela oportunidade de estar aqui passando um pouquinho da minha história, de como as coisas aconteceram. E, assim, tudo é possível, tá, mãezinhas? Entendo que vocês não estão sozinhas. Tem uma rede de apoio, tem uma comunidade que nós estamos juntas para trocar experiências, para se ajudar. E é só você procurar ali que vai ter a pessoa que vai ter conectividade com você. E nós estamos aqui, mães, mulheres, para vocês também. Se unir. Incrível. A União faz a força, a Selva tá aí. E nós, leoas, vamos te ajudar. Muito obrigada, Leoa, por estar mais nesse podcast incrível. Foi um prazer ter você conosco. E já vou avisando, já ativa essas notificações aí. E não esqueça, toda sexta-feira, às 15h15, está no ar mais um Despertar da Leoa. Até a próxima.